Neste trabalho, iremos apresentar sobre as afecções em ovidutos, com ênfase em hidrossalpinge, uma afecção de etiopatogenia diversa que causa não apenas riscos de infertilidade da fêmea, como complicações na saúde do animal como um todo, acarretando em prejuízos ao produtor. No sistema reprodutor feminino animal, as tubas uterinas se localizam na parte lateral e medial da bolsa ovariana, acima do corno uterino, e são divididas em três partes: o infundíbulo, a ampola e o istmo. É neste órgão que acontece o transporte do óvulo até a cavidade uterina, e também onde ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo na junção istmo-ampola, onde há a fertilização. As doenças do sistema reprodutor das fêmeas são consideradas comuns na medicina veterinária, e normalmente as afecções nas tubas uterinas são resultantes de distúrbios em algum outro local do sistema reprodutor. E dentre elas temos a hidrossalpinge, a salpingite e a piosalpinge. As afecções uterinas pós-perpurais são aquelas que acometem as vacas após o período de involução uterina, onde raramente o animal acometido irá manifestar sintomatologia sistêmica. É uma situação que apresenta ocorrência variável, porém tal condição ocorre em decorrência de uma série de fatores nos diferentes esquemas de manejo empregados na bovinocultura de corte e leite. Dentre os principais fatores predisponentes são citados a ocorrência de infecções purpurais, padrões nutricionais deficientes, confinamento, falta de higiene na monta natural ou inseminação artificial e a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis. Existem duas classes de micro-organismos que podem causar as infecções uterinas pós-puerperais em bovinos. De uma forma geral, os mecanismos de defesa uterina têm certa dificuldade para conseguir debelar as infecções por tais agentes. Já em relação à outra classe, a mesma diz respeito às bactérias consideradas como saprófitas. Estes micro-organismos são ditos oportunistas e, se inoculados no útero, podem causar infecção. A inflamação do endométrio por causas sépticas pode ser causada por uma série de agentes oportunistas ou por bactérias relativamente comuns no trato reprodutivo de bovinos. Independente do agente, as lesões encontradas são semelhantes e variam de intensidade de acordo com o grau de infecção. Dentre as alterações histopatológicas são observadas principalmente a fibrose periglandular, a dilatação das glândulas endometriais, infiltrado de células inflamatórias e alteração no corrimento ou descarga uterina. Em algumas situações, mesmo após a eliminação do agente, as alterações histológicas podem permanecer por um determinado período, afetando a fertilidade do animal. Salpingite ocorre em todas as espécies de mamíferos domésticos, embora sejam mais frequentes em vacas e éguas. O termo salpingite é utilizado para denominar processos inflamatórios da tuba uterina, frequentemente acompanhados pela destruição da mucosa. Na maioria dos casos, principalmente quando a lesão não é grave, a tuba afetada parece macroscopicamente normal externa e internamente, dificultando assim o reconhecimento da condição patológica. A partir do exame microscópio, que se torna possível a identificação correta da enfermidade e o resultado inflamatório resultam em uma obstrução anatômica ou funcional da tuba uterina. A piosalpinge se assemelha bastante aos processos patológicos da salpingite. No entanto, ela é mais grave, visto que o exudato purulento se acumula no lúmen. A obstrução que ocorre na tuba é provavelmente secundária ao acúmulo do exudato, a presença de infiltrado inflamatório de neutrófilos, plasmócitos, linfócitos ou até mesmo a cicatrização. O epitélio acaba sendo danificado por conta da atuação de micro-organismos e pelos produtos dos grânulos neutrofílicos, que são liberados durante a fagocitose, resultando em uma erosão e granulação da região. A hidrossalpinge é uma afecção de etiopatogenia diversa, que causa não apenas riscos de infertilidade da fêmea, como complicações na saúde do animal como um todo, acarretando em prejuízos ao produtor. É uma das doenças mais frequentemente encontradas na literatura.
É definida como uma anormalidade que acomete a tuba uterina e que se caracteriza pelo acúmulo de líquido seromucoso na cavidade do órgão. Ela pode ocorrer em 3 segmentos da tuba uterina: o infundíbulo, a ampola e o istmo. Dentre as causas da hidrossalpinge, podemos citar anomalias congênitas, como a aplasia segmentar do órgão, aderências e lesões inflamatórias de origem infecciosa ou traumática. Esta doença pode ser hereditária e decorrer a partir de anormalidade do desenvolvimento embrionário. A hidrossalpinge pode ocorrer uni ou bilateralmente, sendo ela responsável pela diminuição da fertilidade ou esterilidade da fêmea. Por ser uma estrutura estreita, em caso de edemas, inflamações e cicatrização, a função da tuba uterina é comprometida rapidamente, impedindo assim um ambiente favorável para a fertilização. Esta condição pode ser diagnosticada principalmente em animais cuja palpação retal não pode ser realizada. Em relação aos sinais clínicos, estes costumam ser pouco evidentes em casos de hidrossalpinge unilateral. Esta, apesar de diminuir significativamente a fertilidade, não impede a gestação. O comprometimento bilateral, por outro lado, faz com que a fêmea fique repetindo os cios. Um possível método de diagnóstico da hidrossalpinge em bovinos é a palpação retal. No exame macroscópico, o oviduto apresenta nítido aumento de volume, aspecto ondulado e flutuante ao tato, além de consistência firme e cápsula com espessura fina. Outra maneira de detectar a ocorrência da hidrossalpinge é pelo ultrassom, visto que a imagem ultrassonográfica irá mostrar a dilatação dos ovidutos. A doença é praticamente assintomática. Em alguns casos, pode estar associada a febre e leves corrimentos da vulva. Exames de diagnóstico por imagem, como ultrassom e radiografia, são essenciais para a identificação da patologia, em que é observado o espessamento na parede e acúmulo de líquido na tuba uterina. Para o tratamento da hidrossalpinge, o mais indicado é o tratamento cirúrgico, e o médico veterinário pode solicitar uma laparoscopia para melhor diagnóstico dos danos nas tubas uterinas. Desse modo, nos casos da patologia em bovinos, o tratamento é inviável e o animal normalmente é descartado do rebanho. Sendo assim, podemos concluir que o estudo da fisiopatologia da reprodução na formação do médico veterinário é imprescindível para conhecer, identificar e saber tratar as afecções reprodutivas. As disfunções das tubas uterinas são de extrema importância para o conhecimento do profissional, visto que as mesmas causam grandes prejuízos à saúde do animal.